Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Meu convidado nesse bloco é o secretário estadual de Obras em exercício, Leonardo Neder. Ontem o governo entregou mais 128 casas lá na Cidade do Povo, como mais uma etapa do cronograma de entrega de casas. Secretário, boa noite. Como é que está esse cronograma? Houve algum atraso por conta dessa crise econômica, mudança de governo, contingência de gastos? Boa tarde, Rogério, pessoal aqui do TV Gazeta, todos os telespectadores. Sim, a obra aconteceu com todo o empenho e a determinação do governador Tião Viana, o cuidado desde a concepção até a execução, e com isso, independentemente de crise econômica mundial, nacional, que claro atinge o Acre também, a execução permaneceu e as entregas foram ocorrendo, mas com atraso. Houve contingência de pagamento da parte da União durante a execução, atraso de liberação de recursos do Minha Casa Minha Vida, que não seguiram o fluxo normal em determinado período. Isso desequilibrou a confiança do empresariado, porque eles tinham no Minha Casa Minha Vida a confiança de um empreendimento que, historicamente, ao longo de 10 anos, pagava com religiosidade, sem atraso. Era um pagamento imediato, mais rápido do que muitos programas governamentais. Então, por isso, a ênfase deles, o empenho deles em apostar nesse empreendimento, nesse tipo de empreendimento, Minha Casa Minha Vida. Com o atraso, não foi nada assim, de atraso de um ano, coisa desse tipo, mas inviabilizou o modelo de negócio que eles tinham desenvolvido. Então, perdeu muito do crédito. O empresário ficou, também teve aquele episódio da operação da Polícia Federal, que balançou muito mais ainda a condição de credibilidade do empresário junto ao fornecedor, que ele compra com um fornecedor, às vezes adiantado, para receber depois, e depende da relação de confiança com o fornecedor. E tudo isso desestabilizou muito, passando ainda pela maior enchente da história do Rio Acre, pelo isolamento do Rio Madeira, quer dizer, obstáculos não faltaram, né? Mas fizemos as entregas. O compromisso do governador era se esforçar pelas 10.518 casas, que é a dimensão total da Cidade do Povo. Só conseguiu contratar com o governo federal 3.348, que já é muito, porque é o maior programa de casa a custo zero do Brasil. Nós não temos notícia de nenhum outro programa de casa a custo zero desse porte no Brasil, mas não conseguiu fazer novas contratações depois com a crise política. Com todo o... Então, até agora, quantas casas foram entregues? Foram 3.003 até o ano passado. Temos contratadas 3.348, e 3.003 foram entregues até o ano passado e agora, anteontem, 128 unidades. Então ainda faltam algumas já garantidas, né? Faltam 217 aproximadamente, referente ao término dessas 3.348, para esse mesmo público de moradores de encosta do Rio Acre, que são os primeiros a serem atingidos pela cheia do rio, para serem entregues até março ou abril. Mas para o futuro, o governo pensa ainda em dar continuidade, caso a situação econômica do país melhore, caso o governo federal se disponha? O governo do estado manteve uma postura confiante desde o início nesse processo e continua mantendo. Então nós seguimos com o investimento de recurso próprio do estado de 8 milhões de reais, fazendo a abertura de novas ruas, para caso o governo federal abra novos editais, coisa que o presidente atual paralisou, mas caso ele abra novos editais, a gente tenha já as ruas abertas para fazer novas casas. Se não tiver, o estado vai fazer por conta própria em um modelo ou outro, quer dizer, podemos fazer venda de lote urbanizado, subsidiado para servidor público, que já é uma forma de viabilizar a moradia para ele. Podemos fazer casa na faixa 2 e 3. Tem um edital publicado agora para empresários que queiram comprar terrenos da primeira etapa da Cidade do Povo, são 600 lotes. Nós estamos fazendo um primeiro edital de pouco menos de 300, para o empresário que queira comprar esses lotes, fazer casa e vender para servidor público. Também já tem um cadastro muito confortável de servidores interessados em comprar, porque o próprio subsídio que o Estado dá no valor do terreno interessa para o servidor. Então viabiliza o negócio. Então tem uma série de modelos de negócio para continuar o programa habitacional estadual com ou sem o Minha Casa Minha Vida faixa 1. Mas seria importantíssima a retomada, porque atinge aquela população que mais precisa. E em relação a outros equipamentos que vão dar suporte àquela população, né, principalmente equipamentos públicos? O mais importante do projeto Cidade do Povo foi o cuidado do governador e a disponibilidade dele em entrar com uma contrapartida pesada de recursos próprios do Estado para garantir boa qualidade de equipamento público. Por isso que ela é bem melhor do que os outros programas que nós temos conhecimento no Brasil.
Então já tem lá em funcionamento uma UPA, uma unidade básica de saúde, 3 escolas estaduais, 3 creches municipais, 2 praças da juventude, um mercado público, um terminal de transporte coletivo, uma série de equipamentos em funcionamento. E estão em execução, nesse momento, mais 23 obras de equipamentos comunitários na Cidade do Povo. 22, uma é o arruamento. São as praças, 12 praças, um CRAS, 2 creches do Estado, 2 creches da Prefeitura, escolas de ensino médio, temos 3, sendo que uma delas vai ser o primeiro colégio militar do Estado do Acre, dentro da Cidade do Povo. Uma escola de gastronomia, que é como uma universidade de gastronomia instalada dentro da Cidade do Povo. Uma escola técnica também, das de maior porte que o Instituto Dom Moacir vai administrar, será dentro da Cidade do Povo, já está em fase final de obras. Então tem um conjunto de obras grandes que permanecem em execução e com muitas para serem entregues ainda ao longo desse ano. E qual o prazo para concluir todas essas obras? Nós não estamos trabalhando com um prazo único para todas elas, porque já adquiriu um ritmo de um bairro normal de Rio Branco, a Cidade do Povo. À medida que vai crescendo... Então as obras estão seguindo conforme a demanda da população, a viabilidade também do gestor do edifício, por exemplo, a Secretaria de Educação, o Instituto Dom Moacir, de equipar e contratar pessoal novo para poder efetivamente colocar em funcionamento. Não adianta terminar a obra enquanto eles não tiverem essa condição. Mas, por exemplo, a Escola de Gastronomia e a Escola Técnica são para esse semestre. São as 2 maiores. As 2 de ensino médio acreditamos que para o semestre que vem. E as praças que não dependem de gestão, as 12 praças são para questão de 2 meses estarem prontas. E assim vai. O CRAS vai depender da Secretaria de Assistência Social. Então. Secretário, aqui em Rio Branco tem uma região da cidade que tem sido muito privilegiada com obras, ali a região do Tucumã, né, que já tem aquele parque, muita urbanização ali naquele entorno. E agora mais uma obra. Qual vai ser essa próxima obra ali naquela área? O Parque do Tucumã foi um sucesso muito grande e tem sido incorporado por toda a população de Rio Branco, que usa frequentemente e assiduamente, porque é aquele que tem a melhor condição para a prática de atividade aeróbica. Então o governador, como médico, sempre se preocupou de implantar equipamentos que propiciem qualidade de vida. E ali é o que melhor propicia, porque não há outro local em Rio Branco que você possa fazer uma caminhada, uma corrida, uma pedalada contínua, sem interrupção de vias, como tem no Parque do Tucumã. Então a população da cidade inteira vai para lá. Além de ser uma região tranquila, que as pessoas têm confiança de irem utilizar mesmo durante a noite. E aí por isso o volume aumentou demais com a ampliação que foi feita ali daquele quiosque de bambu de lanche que nós fizemos, próximo da rotatória, até o acesso do IP. Quando terminou essa parte, ampliou muito o volume de demanda e aquele trecho antigo, que tinha uma pista compartilhada só, que é uma única pista para caminhada e para bicicleta, passou a ficar com mais volume do que capacidade. Então, precisava dessa ampliação, o governador assumiu fazer com recurso próprio. Uma obra de R$1,5 milhão, que vai abranger uma segunda pista de caminhada partindo do quiosque de bambu até chegar no bairro Universitário, independente daquela pista existente, que vai passar a ser só de bicicleta. E, além disso, toda uma recuperação da infraestrutura existente do parque, que também não foi possível manter com a qualidade que nós gostaríamos. Tivemos uma deterioração das quadras de esporte, das pontes dentro do bairro do Tucumã, aquelas passarelas, pergolado, sombreador, tudo isso vai ter a recuperação agora dentro do mesmo contrato. Tem aí uma ilustração, essa aí é a ilustração de como vai ficar, não é isso? Esse é um outro projeto que complementa o que eu estava mencionando, porque o que eu estava dizendo é assim, a gente vai ampliar aquela pista do parque existente, do quiosque de bambu, onde faz o lanche ali na esquina com a rotatória, até o Universitário, e fazer uma recuperação geral do Parque do Tucumã. Esse parque é o que a gente tem chamado de Lago do Into, urbanização do entorno do Lago do Into, que é naquele lago existente entre o Hospital Into, em execução, e o próprio Parque do Tucumã. Então ele faz a integração do Parque do Tucumã com o Hospital do Into, e é utilizado pelo hospital para fazer fisioterapia, aquaterapia, modalidades de fisioterapia que utilizam o lago. Então, por isso, ele precisa da urbanização. Aí, essa obra foi determinada pelo governador, que se inicia nesse ano, para poder ser executada em paralelo com a conclusão do hospital. E quando nós tivermos a conclusão do hospital, o lago já poder estar funcional. Aquela área ali já está se tornando até um pouco mais ampla
né, do ponto de vista da infraestrutura, e tem sido muito valorizada. Esses parques acabam elevando o preço dos imóveis. Quer dizer, por que o governo tem direcionado tantos investimentos ali para aquele setor? Existe uma tendência, um interesse próprio empresarial já há muito tempo naquele setor. Ele naturalmente tem uma facilidade, uma valorização pelo fato de ser o ponto mais alto da cidade. Então, eu cheguei no Acre há 16 anos, logo que cheguei já identifiquei aquele local como o maior potencial de empreendedorismo do estado. É nítido, porque ele é mais alto, ele está próximo de infraestruturas importantes que sempre atraem o interesse do empresariado e também dos adquirentes, população de classe média, média alta, que são as universidades privadas todas, o setor hospitalar do estado, a universidade pública, aquele centro administrativo que não é estruturado, mas que é definido como centro administrativo, onde tem o Tribunal de Justiça, Polícia Federal, Tribunal de Justiça Federal também, OAB, TRE, toda aquela infraestrutura se instalando, está conformando um centro administrativo de fato. Isso atrai o interesse. Aí foi o shopping para lá, que também é um vetor de especulação imobiliária forte. Tudo isso, além da própria posição em relação ao restante da cidade, acaba valorizando o espaço. E aí é bom para a cidade inteira quando se faz equipamentos de infraestrutura ou no centro ou em locais que têm essa tendência de interesse geral, porque dá condições de toda a população da cidade usar. Então o Estado faz paralelamente as duas estratégias. Você vê que a gente está fazendo 12 praças num bairro, que é a Cidade do Povo, fizemos 2 praças da juventude, estamos fazendo mais 12, mas sabendo que ela vai ser de utilização muito mais cotidiana pelo morador da Cidade do Povo. Então é de interesse mais restrito, mas também faz infraestrutura em área central, que é de interesse mais amplo. Secretário, o setor de obras públicas, a infraestrutura, movimenta muito a economia, e especialmente aqui no Acre, né, que tem poucas alternativas. Nesse sentido, como é que o senhor vê essa questão, a importância para a economia e a crise que afeta todos os setores? Olha, a infraestrutura é a cadeia de negócio que tem a maior capilaridade entre todos. Isso significa que para cada recurso investido no setor de infraestrutura, a distribuição, a pulverização desse recurso por toda a cadeia de fornecedores e adquirentes é a mais ampla, mais abrangente entre todas as demais. Então a falta de investimento nisso gera uma repercussão negativa direta para a perspectiva econômica do país. Por isso que se manteve no governo Dilma, no governo Lula, uma tentativa de manutenção do aquecimento desse setor naquilo que ela chamava de política anticíclica. Mantém os investimentos do PAC, mantém o Minha Casa Minha Vida, mantém os grandes programas de investimento, isso gera circulação da moeda e reaquece a economia. Essa era a teoria, a tentativa. Quando se paralisa isso, é uma resposta que é muito comum quando se tem uma crise econômica, paralisar investimento. É como as pessoas fazem na casa delas, eu estou com um baixo recurso no meu salário, eu vou deixar de fazer a reforma da minha casa e vou cuidar de saúde, educação, segurança, das prioridades da minha casa. Mais ou menos a mesma lógica vai para o governo em geral. Só que quando se faz isso, se gera esse problema, particularmente no governo, porque se desaquece a economia, a circulação da moeda e o retorno disso em forma de imposto para o próprio governo. Então, é um cuidado que tem que se ter. Eu acho que no momento o remédio está maior do que... O remédio está virando veneno, porque está tendo um desaquecimento muito sério da construção civil, que está repercutindo muito mais negativamente para a economia do que positivamente em deixar de gastar. Sabe? Conversei aqui com o secretário em exercício de obras do estado do Acre, o Leonardo Neder. Obrigado, secretário. Obrigado você, Rogério. Obrigado a todos da TV Gazeta, aos espectadores. E em nome do governador Tião Viana, agradeço a oportunidade. Muito bem, vamos fazer o intervalo. O Gazeta Entrevista volta daqui a pouco. É só um instante. Até já.